Êxodo 34, versículo 27. O Senhor disse ainda a Moisés: escreva estas palavras, porque, segundo o teor destas palavras, fiz aliança com você e com Israel. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia e ficaram com medo de chegar perto dele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os chefes da sinagoga foram até ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais Moisés ordenou tudo o que o Senhor lhe havia falado no monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar para falar com o Senhor. Vamos orar só até aqui. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos pelo privilégio de lermos a tua palavra. E te pedimos que nesse momento haja entendimento, compreensão, que o Senhor nos dê discernimento ao meditarmos na tua palavra a ser ministrada nesta noite, Pai. Oramos, desde já agradecidos por tudo, em nome de Jesus, que todos digam amém. Glória a Deus. Bom, queridos, esse texto bem fácil de entendermos é o momento que Deus chama Moisés para um particular. Eu gosto esse modo da gente enxergar a Bíblia, não é? Apesar de estarmos aqui lendo um texto discorrido, um texto contado por alguém, nós precisamos entender o que realmente está acontecendo. Deus está chamando Moisés para ter um momento em particular. E eu penso que esses momentos nós devemos ter sempre. Um momento particular com Deus. Há uma grande diferença em estarmos na igreja orando, cantando louvores, ouvindo a palavra, naqueles momentos em que nós separamos para conversar com Deus, mas muito mais para ouvir o que Deus tem para nós. Eu não sei quantos aqui já experimentaram esse momento de estarem a sós com Deus. A sós mesmo, quando nós estamos sozinhos, ou no alto monte, ou no nosso quarto, ou na nossa casa, mas sentados, começamos a meditar nas coisas de Deus, e aí começamos a conversar com Deus, não como pedintes, né? Muitas vezes a gente procura a Deus como pedintes, e sim, nós somos pedintes, nós dependemos de Deus para tudo, para tomar decisões, para acertar nos negócios, para muitas coisas, mas eu falo desse momento particular em que a gente tem a sensibilidade de ouvir o que Deus tem para nós. Esse tipo de aproximação para pedir é muito comum, e a gente sabe que isso é necessário. Dependemos de Deus, precisamos de Deus para muitas coisas. Mas eu falo numa conversa mais relaxada, numa conversa mais tranquila com Deus, deixando Deus falar, logicamente, e se permitindo ouvir. Para isso, a gente começa já a entender aqui de uma aproximação. Se nós queremos realmente ouvir o que Deus tem a dizer, nós precisamos estar muito próximos dele. E essa proximidade, já que estamos falando do Deus invisível, do Deus que não é tocável, do Deus não palpável, nós precisamos trazer à memória o exemplo, por exemplo, quando nós estamos conversando com alguém na rede social, estamos mandando mensagens, estamos trocando algumas ideias, mas num determinado momento sentimos a necessidade de estar no particular, de olhar olho no olho, de apertar a mão, de dar um abraço. Essa proximidade
É uma proximidade que nós podemos entender na nossa relação com Deus quando nós estamos a sós com o Senhor. Não no momento da igreja. Você pode, sim, claro, sentimos a presença de Deus, falamos com Deus, ouvimos Deus quando estamos no culto, mas eu digo de uma forma diferente. Quando nós saímos da igreja, vamos para a nossa casa, ou mesmo no trabalho, ou aqueles que gostam de subir o monte, conseguem ficar a sós com Deus, buscando esta intimidade, e não é uma palavra adequada, né? A palavra intimidade foi muito distorcida com o passar do tempo, mas quando nós nos permitimos mais de Deus, quando nós queremos realmente ouvir o que Deus tem a dizer, quando lemos a palavra despreocupados com o horário, lemos uma palavra não pensando num tema específico. Eu não sei se você faz uma leitura devocional, mas eu digo aquele momento que você, inspirado, abre a Bíblia, procura um texto, não sabe o que ler, e de repente Deus começa a falar coisas maravilhosas. É esse particular que eu estou me referindo. Bom, Jesus, ele usava esse contato direto através da oração, e a oração é o modo que temos. Mas quando eu falo de oração, eu não falo aquele momento apenas de falarmos, declararmos tudo o que estamos sentindo, o que precisamos. Oração, logicamente, deveria ser uma via de mão dupla. Nós falamos e damos tempo para Deus falar. Bom, é bem verdade que muitas vezes a gente só fala e a gente não dá tempo para Deus ouvir, porque nós temos um dia a dia muito corrido, né? O nosso tempo é tão curto, então a gente tem se acostumado, e eu falo de muitos crentes que acabam rezando ao invés de orar, né? Ao invés de conversar com Deus, eles têm uma oração pronta, às vezes a oração da liturgia da sua vida, não é? Uma oração trivial, uma oração de agradecimento pelo dia, à noite, quando você vai dormir, uma oração quando nós vamos comer o alimento, agradecemos a Deus, mas saindo um pouco desta oração pronta, um diálogo com Deus em que não só falamos, mas nos permitimos ouvir Deus. É desse particular que eu estou falando. E Jesus, ele é um exemplo. Se você deixar marcado aí em Êxodo, lá em Mateus capítulo 6, Evangelho de Mateus capítulo 6, nós vamos ver que além de Jesus perceber, não é, como homem esta necessidade, ele nos deixa isso como um exemplo. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Olha o que está escrito, Mateus 6, versículos 5 e 6. Diz assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, olha aí, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Glória a Deus por esta palavra. Eu gosto sempre de trazer aqui o contexto dela. Nós estamos falando de 2000 anos atrás, quando era muito comum as pessoas subirem um monte para falar com Deus. E desde aquela época, a ideia do monte não é só para falar com Deus, não é? Quem tem uma religião distante de Deus, há 2000 anos atrás, também ocupa os montes para colocar as suas oferendas. Então veja que o monte é uma referência para falar com o divino, quer seja o Deus de Israel, quer seja aqueles que são chamados de deuses. Até hoje a gente tem isso nos nossos dias. Mas Jesus, ele faz isso de uma forma muito sábia. Ele está aqui ensinando o povo a usar o recurso do secreto, de conversar com Deus no seu quarto. E aí a ideia de fechar a porta, nós sabemos que há 2000 anos atrás, uma casa simples não tem muitas vezes uma porta, é apenas uma cortina. Mas a cortina é um sinal de respeito. Você coloca a cortina para dizer que ali é um cômodo separado. Então nós podemos estar falando aqui do momento em que Jesus diz: olha, se retire do meio do povo, escolha um local de oração, vá para um lugar reservado. E esse lugar reservado estaria sendo assim o lugar secreto de conversa com Deus. Em busca de quê? De um particular. Então veja que Jesus, ele vai falando da necessidade de termos aqui um momento e um lugar para conversarmos com Deus,
e, logicamente, sem a necessidade que os homens nos vejam. Porque a religião judaica está vivendo esse momento de homens religiosos vestidos religiosamente, indo às praças para fazerem as suas orações, muitas vezes como reza, como vãs repetições. Não há uma oração que agrade literalmente o coração de Deus. E aí Jesus repara isso e chama esses homens de hipócritas, uma oração hipócrita, uma oração fingida, desses homens que gostavam de orar, mas não para que Deus visse, para que as pessoas reparassem o quanto eles eram religiosos. Já me perguntaram sobre essa questão, pastor, então não devemos orar nas praças? Devemos, podemos, mas as praças vão mostrando para nós um ambiente excelente para evangelizar, para pregar a palavra, para cantar louvores e também para orar. O contexto aqui da oração, do tempo de Jesus, é que os judeus religiosos gostavam de mostrar que eles eram mais santos que os outros. Por isso eles vestiam as vestes religiosas e iam para as praças e falaram em alta voz para que todos observassem que eles eram religiosos, ou até mesmo mais santos do que os outros. Então, veja que Jesus está apontando para algo importante e diz, olha, não importa se os homens estão reparando em você ou não. O que importa é se a sua oração atrai a atenção de Deus. Se você está realmente falando de um assunto que interessa a Deus. Se o teu modo de se apresentar a Deus é um modo que chama a atenção de Deus. Isso pode ser na igreja, isso pode ser na praça, isso pode ser em secreto. É quando ele toca no assunto de estar em particular com Deus. Exatamente como nós vimos aqui Moisés subindo o monte, numa época muito anterior a Jesus, sim, para estar longe do povo, separado do povo e o mais perto de Deus. A ideia de subir monte deve nos trazer aqui esse entendimento, queridos. Não é? A necessidade de estarmos próximos, a sós, ou em particular com o nosso Criador. E essa intimidade vai se perdendo com o passar do tempo. Hoje eu entendo que há muitas pessoas que só conseguem conversar com Deus na igreja. Quando vêm para o culto, passam a semana toda sem se lembrar de Deus, sem de orar, sem de agradecer o pão, sem de entregar o seu dia, dorme, coloca a cabeça no travesseiro, não conversam com Deus. Logicamente, encontramos pessoas que o tempo todo estão falando com Deus. Mas eu digo, ter isso dentro do coração, desfrutar de uma relação com Deus, mesmo Deus invisível, um Deus que a gente sente a presença. E é isso que está acontecendo aqui com Moisés. Bom, desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entra no mundo, a queda do homem, ao ser expulso, o faz andar errante e ele perde o caminho de volta para casa. Quando Jesus se auto-anuncia o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo que através dele nós podemos encontrar o caminho de volta para casa. E dentro desse caminho, ouvir a voz de Deus através da oração é extremamente importante. Somente em Jesus nós encontramos o caminho, segundo o próprio Jesus. Então nós precisamos desfrutar de uma comunhão, de uma oração mais intensa, de uma relação com Jesus, para que o caminho de volta seja mais fácil. Porque eu sei que não é tão fácil assim. Bom, isso cada um de nós, queridos? Eu passei um tempo visitando Águas de Lindóia, num congresso de pastores, e todos os anos, e a gente fez várias viagens lá, eu e Vera, mas teve um ano especial que eu me lembro muito bem, que eu fui muito descompromissado de falar com Deus. Fui para ouvir. Eu decidi sair do Rio de Janeiro para ouvir o que Deus tinha a dizer. E aí Deus usou os ministrantes, os palestrantes, os pastores, os pregadores, e como Deus falou meu coração, mas porque eu me coloquei à disposição para ouvir. Na verdade, esse tipo de congresso, essas saídas pastorais, muitas vezes se transformam num momento de descanso. O pastor que não tem descanso, como eu, acaba precisando dessas viagens. Mas naquele ano específico, não lembro qual foi o ano, eu decidi sair daqui para ouvir o que Deus tinha a dizer. E como eu ouvi Deus falando através dos pregadores? Bom, foi um particular no meio de uma multidão. Veja como foi diferente. Diferente de eu me isolar no meu quarto. O que eu queria? Proximidade com Deus. Quando a gente para ouvir Deus, quando você vem à igreja, você deve experimentar isso.
Não é? Você vem à igreja, sim, para fazer o seu devocional, para cantar louvores, para ver os amigos, mas você tem que ter esse sentido de estar próximo de Deus e pedir a Ele que esteja próximo a você. Porque Deus se manifesta a todos nós, mas nem todos nós sentimos intensamente a presença de Deus. Tem gente que é movido por sinais, tem gente que é movido por revelação, tem gente que é movido por um louvor X, Y, Z, tem gente que é movido pela quantidade de gente. Eu já vi um crente falando, pastor, que crente gostoso, aquele que a igreja estava lotada. Eu digo, mas eu não entendi por que o culto foi gostoso, porque a igreja estava lotada. Tem gente que depende de uma igreja cheia para sentir a presença de Deus. Aí eu me pergunto se nós não estamos tão vazios de Deus que às vezes não importa o que se faça, não sentimos a presença de Deus de forma alguma. Então nós estamos falando de um tempo em que o mundo lá fora quer sentir a presença de Deus tateando, constrói o seu Deus, fabrica o seu Deus e quer sentir a presença de Deus carregando Deus. Tem crente que tem essa visão ainda, irmãos, é impressionante. Mas eu falo dessa proximidade que nós precisamos muito desfrutar na presença do Senhor. Voltando lá para o texto lá de Êxodo, né? Nós vimos que Deus chama Moisés, então, para falar com ele diferente de como falava no meio da multidão. E aí Deus chama Moisés, Moisés sente isso no coração, segue o seu destino e Deus vai dar a ele algumas diretrizes. Pensa, né, em Deus chamando você para um particular. Aqueles momentos em que a gente acorda de madrugada para conversar com Deus, tem gente que precisa acordar pelo susto, pelo pesadelo. Mas tem gente que consegue facilmente dormir e mesmo que tenha um sono pesado, ouvir Deus. Separar aquela madrugada. Diz aí fora que na madrugada a fila é menor, né? Eu não sei se existe fila para falar com Deus, mas a bem verdade é que a madrugada traz o silêncio, traz os barulhos estancados, a TV desligada. Isso é importante. Separarmos um momento para conversar com Deus na nossa casa, como Jesus nos ensinou, eu acho tão importante quanto estar na igreja. Até porque a igreja pode desviar a nossa atenção. Quando a gente não está ligado na palavra de Deus e fica pensando no amanhã, fica reparando na roupa do irmão, quando alguém passa, quando um barulho é feito, quando uma criança corre, a gente desvia facilmente a atenção. Procure ter um particular com Deus como teve Moisés. Imagina no monte, barulho algum, era ele e Deus. E ele conversava com Deus e Deus conversava com ele até o momento que Deus vai dar a ele as pedras, né, as 10 palavras, a lei. Isso é maravilhoso a gente pensar desta forma. Então, nós temos esse privilégio de poder estar próximo de Deus, mesmo não vendo-o. O entendimento que a igreja evangélica pode nos dar de cultuarmos um Deus invisível, mas um Deus presente, um Deus que não se toca, mas pode nos tocar e somos tocados por Ele, é uma particularidade que temos na nossa religião, queridos, e nós temos que aproveitar isso. Eu olhando o universo de igrejas evangélicas, protestantes, de crentes, eu vejo que cada dia os crentes estão se tornando muito idólatras. Por que idólatras, pastor? Porque eles querem sentir a presença de Deus no toque do irmão, na profecia do outro, no movimento, na música, no ambiente da igreja. Isso é idolatria, irmãos. Você pode vir aqui sozinho num dia, a igreja está aberta, dobrar o seu joelho. Hoje tem culto? Não, tem culto não. Posso orar? Pode. Vem para o altar, dobre o seu joelho, comece a conversar com Deus. Você vai sentir a presença de Deus abundantemente neste lugar, independente do culto, independente do que esteja acontecendo. Porque aqui é um lugar de conversarmos com Deus. Aqui é um lugar de subirmos o monte. Enquanto que o mundo lá fora ainda não entende isso. Precisa ser motivado, sabe? O culto em que Deus falou foi o culto do pregador tal, da mensagem tal, do louvor tal, do movimento tal. Isso é idolatria, irmãos. Nós temos que caminhar um pouco mais por fé e pela certeza de que Deus se manifesta àquele que busca Ele, daquele que é sincero, daquele que quer ter esse particular. Enquanto que lá fora as pessoas têm muita dificuldade porque elas têm um Deus muito, muito distante, né? Um Deus bem longe, que precisa de algo para invocá-lo. Nos tempos antigos, os profetas mostravam isso, né?
hoje no mover da graça, você sabe que onde quer que você esteja, se você dobrar os seus joelhos, se você fechar os olhos, se você estiver no ônibus, estiver ligado com Deus, pode estar acontecendo o que for lá fora. Deus está ali falando com você no ônibus e você não está na igreja. Mas para isso você entende o que é ter um particular com Deus. Bom, é aí que eu entendo o motivo de Jesus falar de buscar a Deus em secreto. Vai nos trazer, na imagem do quarto, do momento do particular com Deus, uma diferença da igreja muito importante. O jardim, o paraíso, é conhecido, a gente fala teologicamente, do jardim secreto de Deus. O lugar em que Deus queria, na viração do dia, ter um particular com Adão. Deus podia visitar Adão onde quer que ele estivesse, em qualquer momento lá do paraíso. Mas havia, segundo Gênesis, um tempo e um momento para conversar Adão com Deus. E nós precisamos entender isso. Como é isso na nossa vida? Qual é o tempo que nós damos para Deus? Bom, por que nós estamos falando sobre isso? Porque isso vai nos deixando, nesta proximidade, mais parecidos com Deus. Sabe aquela imagem, aquela ideia que temos de imagem e semelhança de Deus? Como um crente se parece com Deus, sendo Deus invisível? Através das suas ações, das suas reações, do seu modo de pensar, seu nível de fé. Daí, parecermos com Deus ou não. E essa é a maior dificuldade da igreja moderna, se parecer com Cristo. Ela se diz cristã, ela quer ter o título de uma igreja cristã, mas ela nem sabe como se parecer com Cristo e ela não tem atos dignos parecidos com o que Cristo teria. Isso deve fazer a gente pensar um pouquinho. Eu vou voltar lá em Êxodo, no capítulo 34, que nós lemos, e a gente vai ver lá no versículo 27 que Moisés não apenas obedeceu, estando ali, cumprindo a ordem de Deus, escrevendo as tábuas, como ele desfrutou. Veja o que diz aí versículo 27. O Senhor disse ainda a Moisés: escreva estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança com você e com Israel. E Moisés esteve ali com o Senhor, olha aí, queridos, 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Bom, vamos usar um pouquinho a nossa razão, a nossa lógica, nosso modo de pensar. Quem conhece o monte que Morebe pisou, quem já pôde estar lá nessa região, diz que é uma caminhada de alguns dias para estar no pico do monte. Alguém preparado. Vamos imaginar Moisés sem nenhum preparo, levando aí pelo menos 2 semanas para chegar lá no pico e 2 semanas para voltar. 30 dias. Vamos imaginar exageradamente. Moisés precisou de 10 dias para escrever 10 palavras. Não é lógico. Se nós olharmos por esse ponto de vista, nós vamos ver que Moisés não está ocupando o tempo de subida, descida e o tempo de escrever as tábuas. Moisés está usando esses 40 dias aqui citados e 40 noites para ter um particular com Deus. O momento que ele chegou e Deus começou a falar ao coração dele, eu entendo que Deus falou mais incisivamente. Mas eu começo a pensar em Moisés subindo o monte já falando com Deus. Sabendo o que ia fazer lá no monte. Quero encontrar com Deus. Arão, povo, fiquem aqui. Deus quer conversar comigo e eu vou conversar com Deus. Naquela visão de que subindo o monte, Deus vai falar. Então ele já começa a subir o monte. E nós estamos falando de Moisés subindo o monte pela 2ª vez. Isso me chama muita atenção. Ele abre mão de comida e bebida, anula a sua carne, deixa de lado as suas vontades, as suas necessidades, porque comer e beber é uma necessidade. Ele abre mão de tudo isso para ouvir Deus, para saber o que Deus tinha para ele, logicamente, ele como líder, para o seu povo. Então, o que eu vejo nessa caminhada de Moisés até encontrar Deus e depois descer, é uma necessidade de ter um particular com Deus. Daí o texto agora dizer, na 2ª vez que ele vai falar com Deus, que ele desce com a 2ª tábua, ou as 2º tábuas,
para trazer a lei para o seu povo, só que agora ele desce diferente. O rosto de Moisés está resplandecente. Olha aí. Na primeira vez que Moisés desce, você lembra do episódio. Ele desce com as tábuas e ele encontra o povo na idolatria do bezerro. E aí o rosto de Moisés, se estava resplandecente, ninguém viu. Que ele deve ter ficado vermelho de raiva em ver um povo se entregando à idolatria. Idolatria essa muito parecida com o que eles viam no Egito. Há quem diga que eles estavam tão acostumados com a idolatria do Egito que eles sentiram falta de um Deus palpável. Então eles vão lá, constroem um bezerro de ouro. Quando Moisés desce de coração aberto para trazer a palavra de Deus para aquele povo, o povo está no meio da idolatria. Moisés quebra as tábuas, Moisés fica irado. Passa um tempo, ele se recupera, Deus chama ele de novo. Então, na segunda vez que ele vai conversar com Deus, agora ele está descendo diferente. Bom, aqui eu já aprendo uma linda lição. Precisamos subir mais vezes. Precisamos olhar para o encontro com Deus como algo mais diário. Não dá para nos parecermos com Deus invisível, com Deus a quem cremos, adoramos, conhecendo Deus superficialmente ou visitando de vez em quando a casa de Deus. A frequência e o ritmo da nossa proximidade, da nossa caminhada até a presença de Deus, vai definir o quão parecidos seremos com Deus. O quanto nós teremos capacidade de agir e reagir conforme Cristo reagiria. Se nós estivermos apenas como visitantes de Deus, turistas crentes, o quanto nós não desenvolvermos, não falo especificamente sobre estar na igreja, entende isso? Quando falamos inicialmente de estar no quarto, é quando nós temos um dia de igreja, um dia de culto na nossa vida, na nossa casa, quando começamos a olhar para o nosso dia a dia como especificamente encontros com Deus, independente de onde estamos. Se nós deixarmos para encontrar Deus apenas no culto, nós vamos depender de quem está pregando, de quem está louvando, de quem está na igreja. E aí nos tornamos idólatras, crentes idólatras. Então o que nós precisamos, primeiramente, subir, sabe essa ideia do subir o monte? Subir para ouvir Deus. Estar na presença dos irmãos, da igreja, da comunhão, mas preparados para ouvir o que Deus tem para nos dizer. Daí vem a ideia da transformação. O rosto de Moisés nessa segunda vez começa a ficar luzente, esbranquiçado, de um brilho intenso. Isso, queridos, deve nos dizer muitas coisas. Leia comigo o versículo 29. Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois de Deus ter falado com ele. Veja que ele não tem a noção do que está acontecendo com ele mesmo. E isso é muito comum na nossa vida, viu, irmãos? Muito comum. Tem crente que quer ver a transformação por ele mesmo. Mas a transformação mais importante quando temos uma relação com Deus, não somos nós quem reparamos. Quem repara a transformação na nossa vida são os outros. É quando as pessoas nos veem de um jeito e depois nos veem convertido ou em conversão e depois começam a perceber o quão diferente nós estamos ficando. Quando nós estamos recusando o pecado, lógico, imediatamente. Quando nós sabemos dizer não, mesmo nas coisas que mais nos agradam a nossa carne. Quando nós nos posicionamos para que as coisas de Deus prevaleçam, seja prioridade na nossa vida. Quem repara isso em nós? Não somos nós mesmos. Os nossos parentes, por exemplo, reparam isso em nós. Eu, quando me converti, eu visitava a igreja. Depois passei a frequentar a igreja numa frequência, eu diria, a cada 15 dias. Depois eu comecei a ir toda semana, até que os meus parentes começaram a reclamar. Ora, eu não posso chamar você para uma festa domingo, porque domingo você nunca vem em festa nenhuma. Você virou um crente bilolado? E eu não tinha reparado isso. Eu estava sim, bilolado, no sentido de ficando louco pelas coisas de Deus. E Paulo diz que nós temos que ser loucos por Cristo. Mas eu não havia reparado que a minha frequência na igreja estava aumentando. Eu sentia necessidade de estar lá. Eu comecei a olhar para as coisas desse mundo, as festas, os encontros familiares que eu tanto amava, eu comecei a perceber que tinham menos valor do que o meu encontro com Deus.
As pessoas reparam, às vezes nós não reparamos. E isso é uma grande verdade, porque Moisés está aqui descendo o monte depois de 40 dias orando, jejuando, conversando. Eu fico imaginando Moisés sozinho para fazer o que quisesse, irmãos. Conversar com Deus, gritar, falar, reclamar do povo, fazer qualquer coisa. Senhor, qual é a missão que tu tens para mim? E ele anda de um lado para o outro e ora. Eu fico imaginando Moisés. Aí Deus, para aí, sossega um pouquinho. Sabe aquele momento em que Elias, na brisa, começa a ouvir Deus? Às vezes a gente fica tão agitado, querendo tanto que Deus fale. Deus vai falar, é hoje, é hoje. Descansa seu coração um pouquinho, querido. Relaxa, Deus vai falar, Ele fala. Nós só precisamos estar sensíveis à voz de Deus. E aí o que o povo faz? Começa a reparar. Eu posso garantir a você, não apenas por esse texto, mas por experiência própria. Não há quem passe despercebido quando se busque incansavelmente a face de Deus. Não há. Se você experimentar, você tem o hábito de jejuar, jejue mais. Você tem o hábito de acordar pela manhã em jejum e orar? Positivo. Experimente tirar um dia para ficar só você e Deus em casa. Sabe aquele dia que você consegue ficar em casa? Tire esse dia para Deus. Ore, jejue, leia a Bíblia, desliga a TV. Fica um dia separado. Faz de conta que você está no seu monte. Desliga a campainha, desliga o celular, desliga tudo. Se você puder fazer isso, você vai ver ao final do dia, quando você encontrar com a primeira pessoa que não tem a mesma relação com Deus, como elas vão reparar que você está diferente num único dia. Imagina 40 dias. Então, eu vou resumir esse pensamento com uma frase. Toda pessoa é qualquer pessoa até Deus se encontrar com ele. Qualquer um de nós. Somos qualquer um. Mas quando nos encontramos com Deus, ou melhor, quando Ele promove esse encontro conosco, nunca seremos mais a mesma pessoa. E quanto mais próximos estivermos de Deus, mais parecido com Ele nós estaremos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agir e reagir como Deus quer que sejamos. Nós vamos imediatamente viver o automático de uma vida santificada, porque buscamos a Deus intensamente. E aí, logicamente, o crente tem que estar preparado, porque nesse nível de busca de Deus, nós vamos incomodar os que estão nas trevas. Percebe o que eu falei? Que Moisés veio com o seu rosto resplandecente. O que tinha no rosto de Moisés? Luz. Aqueles que não tinham a mesma luz ou a mesma intensidade de luz que Moisés tinha, que buscava, repararam imediatamente. Então, quando nós estamos buscando essa luz, as trevas ou aqueles que estão nas trevas vão perceber, queridos. Quem está no mundo repara a vida de um crente, mas repara muito. Você para ele é louco, é cabeça feita, é viciado. Fizeram lavagem cerebral em você. Você agora não tem mais vida. Tudo é Bíblia, tudo é igreja, tudo é oração. Tudo se resolve na oração. Fale com alguém quando estiver acontecendo um grande tumulto. Diga para alguém, ei, vamos parar isso aí, vamos resolver na oração. Já vamos chamar você de louco. Porque para o mundo se resolve na bala, no braço, na força, no grito. Mas o crente não. O crente se resolve as suas questões na oração. Então nós precisamos entrar nesse nível aqui, queridos, de buscar ter esta luz resplandecente, principalmente porque o mundo jaz em trevas. Vamos deixar marcado em Êxodo um pouquinho. Êxodo, dá um pulinho lá, na primeira carta de João, lá no finalzinho da sua Bíblia, ou então acompanhe pela TV, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Olha quando João nos fala sobre luz e trevas. 1 João 1, versículo 5. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta. Deus é luz. O que Deus é, irmãos? Luz. E não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que João quer dizer com andar nas trevas? Cumprir ou realizar as obras que são próprias de quem está em trevas. Então, logicamente, você entende que Deus não cria o mal. As trevas são aqui o resultado dessa ausência de Deus. Elas aparecerão normalmente. E
principalmente no mundo de hoje, quando nós começamos a dar mais valor às coisas do que às pessoas. Você quer ver um crente em luz e em trevas? Você quer identificar a diferença? Veja quando um crente olha para uma pessoa e valoriza mais do que as coisas que essa pessoa tem. O valor que olhamos e identificamos uns nos outros. Respeitamos as diferenças, não é? A gente está vivendo um tempo em que tudo é valorizado conforme o valor deste mundo. As pessoas são valorizadas por aquilo que elas têm ou por aquilo que elas dizem ter, não por aquilo que elas são. Se um crente entra nesse ambiente, ele está em trevas, ele não está em luz. O que está faltando a ele? Subir mais vezes ao monte para ter um particular com Deus. Está faltando isso. Porque o crente que está na luz, o crente que está buscando subir o monte, está orando, está jejuando, está conversando com Deus com mais ênfase, ele não está preocupado com o que o outro tem ou o que o outro diz ter, e sim quem é o outro. Quem realmente ele é. Ele está próximo de Deus? Ele tem uma relação com Deus como eu quero ter, como eu busco ter? Se sim, vamos entender que estamos no bom caminho. Então, o mundo vai achando estranho demais. Por que que o mundo acha estranho um crente reluzindo, um crente falando das coisas de Deus, um crente dando glória a Deus por tudo, um crente que não resmunga, que não reclama, um crente que vive em paz? Por que que isso incomoda o mundo? Porque o mundo não compreende. Se voltarmos lá em Êxodo, nós vamos ver que justamente isso acontece com Moisés. Lá no versículo 30, ele desce com o rosto resplandecendo, e versículo 30, quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e ficaram com o quê? Com medo de chegar perto dele. Bom, está aí uma dica. Quer se livrar daqueles que estão ao seu redor e não têm a menor comunhão com Deus? Encha você o seu coração de Deus, o seu rosto vai resplandecer, e aqueles que estiverem em trevas baterão em retirada da sua vida. Você quer realmente estar cercado de pessoas cheias da presença de Deus? Então você tem que ser cheio da presença de Deus. Do contrário, nós vamos atrair aqueles que estão em trevas, porque treva atrai treva, luz atrai luz. Então nós precisamos entrar nesse ambiente e começar a entender aqui, queridos, que quando nós fugimos do padrão estabelecido desse mundo, começamos a incomodar o mundo, porque o mundo está vendo em nós luz. Quando nós batemos contra o pecado, quando nós nos recusamos a nos envolver com as coisas erradas dessa vida, o que nós estamos mostrando? Que nós estamos resplandecendo no nosso rosto. A nossa vida é uma vida pautada no particular com Deus, ou seja, o mundo não percebe, mas nós estamos nos parecendo mais com Cristo do que com este mundo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Mas isso tem que ter uma vida de dedicação, irmãos, não é da noite para o dia, não. O próprio irmão de Moisés, Arão, não entende o que está acontecendo. Ele não poderia entender e dizer, povo, vamos imitar Moisés, que Moisés é um homem que fala com Deus, vamos ser igual a Moisés. Ele estranha isso. E quem é Arão? Sacerdote, levita, um homem que está dirigindo o povo na ausência de Moisés, e ele não consegue entender o que está acontecendo. O que eu respondo? Que ele está mais pendendo para as trevas do que para a luz. Diga-se de passagem, no primeiro momento que Moisés desce e encontra o bezerro, quem está lá autorizando tudo? Arão, que deveria estar repreendendo a idolatria, mas cede. Não está mais incomodando. Você entende aqui que nesse momento, quando olhamos para a nossa vida, no nosso dia a dia, nós começamos a perceber que a igreja, de uma forma em geral, os crentes de uma forma em geral, começam a achar natural o pecado, começam a achar engraçado o pecado, começam a compartilhar do pecado como se fosse normal. Não, queridos, há uma grande diferença em respeitar as pessoas como elas são e compactuar com o pecado. São duas coisas completamente diferentes. Respeite as pessoas, respeite as religiões, respeitem até aqueles que são os bichinhos de estimação do cão. Pode respeitar, porque eles merecem respeito. Mas isso não faz de você alguém que vai compactuar com o pecado. Não pode. A questão do rosto brilhando vai nos dizer muitas coisas.
Esse temor de Arão vai refletir exatamente o sentimento que ele está vivendo, ao invés de sentir o que Moisés está sentindo. O que Arão está vivendo? O mesmo sentimento do mundo. Falar com Deus é de vez em quando sobra tempo. Não, queridos, me perdoe. Me perdoe. Eu gosto de falar da nossa frequência com Deus, e não é frequência de culto, é frequência de vida conversando com Deus. Não é? Se você tem 30 dias no mês, quantos dias nesse mês você conversa com Deus? Talvez uns 4 você separe para estar na igreja. E aí eu entendo que esses 4 dias você está falando com Deus. Mas é só isso? E os outros 26 dias? Você fala com pai, mãe, irmão, filho, patrão, amigos, inimigos? Você está se parecendo mais com o mundo do que com Deus? Lógico. A nossa proximidade com Deus tem sido muito aleatória. Nós estamos olhando para o encontro com Deus. O que deveria ser a igreja? Um lugar de encontro com Deus. O que tem de igreja promovendo encontrão com Deus não está no gibi, né? Leva você para um lugar, separa você, sexta-noite, sábado, domingo, é algo muito intenso, cada igreja inventa as suas loucuras, é algo intenso. Quem já participou falou, pastor, a gente sente uma coisa diferente. Por 3 dias você pode se encher, espero que seja de Deus. Mas o que volta de gente que não sabe mais o que fazer da vida, porque esse encontro intenso não vai ser todos os dias. Nós devemos buscar uma intensidade com Deus, que nos permite, mesmo indo para o ônibus, para pegar o ônibus, para ir para o trabalho, falar e ouvir Deus. Independente se conseguimos estar com muita frequência ou pouca frequência na igreja. Estar ao lado de Deus, buscar proximidade com Deus, não está relacionado a estar dentro da igreja. Principalmente se eu estiver dentro da igreja e a igreja não estiver dentro de mim. Mateus, deixa aí em Êxodo, eu vou de novo em Mateus capítulo 6. Porque quando Jesus está discorrendo sobre buscar e fazer a vontade do Pai, ele também vai falar dessa questão da luz. Mateus capítulo 6, versículo 22, olha o que ele diz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Veja que aqui Jesus está usando uma expressão, o corpo todo cheio de luz. Porque baseado no que os olhos são. Versículo 23. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Olha aí. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Misericórdia por esta palavra. Enquanto que nós lemos o texto que Moisés vai buscar a Deus, vai buscar proximidade com Deus e volta com o rosto resplandecente, como quem diz, eis aí um homem cheio da presença de Deus, de modo a confundir Israel, a deixar confuso e com medo o próprio irmão Arão, que era sacerdote. Veja que Jesus agora vai nos falar sobre a lâmpada, a candeia do nosso corpo, que são os olhos. E aí, provavelmente, ele está usando um provérbio em hebraico muito interessante, que significa Haim Tová. Ele usa a primeira ideia de ser generoso, e é algo que Deus é. E Haim Raá, ou seja, mesquinho. Quando ele fala de luz, ele vai falar de comportamento. Se a gente olhar lá no original, vai dizer o seguinte, o que Jesus está dizendo, se eu for generoso, eu estou imitando a Deus, porque Deus é generoso. Mas se eu for mesquinho nos meus sentimentos, nas minhas coisas, apegado às minhas coisas, é aqui que entra o contexto da luz, tá? Se eu sou mesquinho, eu não imito Deus, porque Deus nunca foi, não é e jamais será mesquinho. Sabe o que Deus fez? Fez o mundo e entregou aos homens. Fez o planeta e disse, cuidem dele. Deu vida, deu livre-arbítrio, deu modo de pensar, deu imagem e semelhança. Então esse Deus nunca será mesquinho. É um Deus que nos oferece todas as coisas. É o Deus que nos dá a possibilidade de recomeçarmos com Ele se nós erramos com Ele. Então veja que Jesus está dizendo, se nós não nos parecemos com Deus nessa generosidade de vida, então nos parecemos com o mundo. Nos parecemos com o mundo. Haim Raá. Oh meu Deus. Quem fala muito bem hebraico vai dizer,
Quando alguém chama o outro de Raim Raá, está dizendo, deixa de ser mesquinho. Mas é quase que uma agressão, é quase que uma palavra feia, uma palavra torpe. Por que isso, queridos? Porque se as pessoas não reparam em nós a luz que devíamos ter, elas não vão reparar as trevas, porque elas estão em trevas. Do mesmo modo, quando nós estamos no ambiente da igreja, sabe aqueles momentos em que nós estamos tão crentes, que quando chega alguém cheio de pecado, a gente logo percebe? Pelo jeito dele falar, pelo jeito dele agir, pelo jeito dele reagir. A gente olha e diz, esse homem não tem Deus não, olha o que ele está fazendo. O que está acontecendo? Quem está na luz está vendo as trevas, está percebendo as trevas, e as trevas e luz não combinam. Então, para Moisés estar nesse ambiente, o que ele está buscando fazer? Se parecer com Deus. O que Moisés quer? Se parecer com Deus. A começar por uma generosidade que até então ele não tem. Lembra o que aconteceu quando ele desceu com as 10 primeiras palavras na tábua, nas pedras? Ele quebrou. Está virado. O seu rosto devia resplandecer trevas, porque ele estava com ódio de um povo idólatra. Mas Deus não o ensinou a ser generoso? Deus não viu o bezerro? Lógico que viu. Deus não poderia ter queimado todos eles enquanto Moisés estava lá em cima? Podia. Mas por que Deus não fez? Porque essa generosidade de Deus se traduz em misericórdia. Ao mesmo tempo que nós temos que promover a misericórdia de Deus na vida dos outros, nós temos que lembrar que Deus tem sido misericordioso para conosco. Se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Voltando em Êxodo capítulo 34, versículo 31. Então Moisés o chamou, depois que eles ficaram com medo dele, com aquela aparência. Então Moisés o chamou. Arão e todos os chefes da congregação foram até ele. E Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais Moisés ordenou tudo o que o Senhor lhe havia falado no Monte Sinai. O que Moisés está fazendo aqui? Promovendo uma aproximação. Essa aproximação, se nós trouxermos para o nosso dia a dia, é o momento que nós vamos nos relacionar com pessoas ainda em pecado, com pessoas que não compactuam com a mesma fé, com pessoas ainda cheias de pecado e idolatria. E nós precisamos promover esta aproximação. Mas de que forma nós promovemos esta aproximação? Com o mesmo cuidado que teve Moisés. Versículo 33 diz assim: quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Aqui eu não vejo só um senso de sabedoria, mas esse momento voluntário de Moisés buscar a face de Deus e voltar parecido com Deus. Por que Moisés resplandecia o rosto? Porque ele estava se parecendo com Deus. Pastor, por que o senhor afirma isso? Porque se Deus é luz, então Moisés vai descer cheio de luz. Ele está tão próximo de Deus que ele começa a ter um rosto resplandecente. E quem está nas trevas ou não está no mesmo nível de luz, ele começa agora a se assustar com o que está acontecendo com Moisés. E Moisés, ao invés de se gabar, que é cheio de Deus, que é um homem de Deus, que é melhor do que o outro, o que ele faz? Ele esconde o rosto. E por que Moisés então esconde o rosto? Porque eles vão, de alguma maneira, continuar vendo Deus na vida de Moisés, independente do que eles estão vendo no rosto de Moisés. Aqui eu trago para o nosso dia a dia, quando muitos que se dizem homens e mulheres de Deus querem mostrar que são. Querem mostrar para o mundo em trevas que eles são mais santos do que os outros, não repreendendo o pecado, antes fosse. Mas nos ambientes que a gente conhece hoje, tem gente querendo falar diferente para mostrar que é mais crente do que o outro. Tem gente que só sapateando que mostra sua santidade. Tem gente que se não tiver um movimento, ele não é santo. Mas no momento que ele não está nestas evidências, quem ele é? Igualzinho a Israel, igualzinho a Arão, bem diferente de Moisés.
Eu vejo Moisés, queridos, não tentando mostrar que é mais santo do que ninguém, mas eu vejo Moisés na sua simplicidade, mostrando a santidade que está nele, através da generosidade que Deus coloca no coração dele. Porque nós vamos continuar depois, lendo outras vezes o texto, e você vai ver aí mesmo que Moisés sobe, entra na tenda, cobre o rosto para falar com os homens, mas diante de Deus ele tira tudo que está cobrindo. É como se dissesse: Deus tem que me ver como realmente eu sou. Nada de cobrir o rosto para falar com Deus. Transparência total. Mas para falar com os homens, eles não vão entender a minha relação com Deus. Eles não vão entender o quanto eu tenho buscado a Deus. Quem vê a transformação de Moisés? O povo. Alguém diz: Moisés, por que seu rosto está assim? É bem provável que Moisés tenha dito: assim como? Está diferente, Moisés. E aí Moisés entende que ele está no caminho certo, buscando a Deus. E aí ele cobre o rosto, porque ele não quer parecer diferente de todos. Apesar de que ele está diferente de todos. Lembra o que eu falei da transformação? Quem tem que ver a transformação de Deus na sua vida são aqueles que estão ao seu redor. Às vezes, nem você mesmo repara isso. Vamos encerrar lendo versículos 34 e 35, que diz assim: Porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar para falar com o Senhor. Então, naquele momento em que o pano vai cair, ou Moisés está ajeitando o pano, alguém repara e diz: meu Deus, olha o rosto de Moisés. E aí Moisés se recobre, cobre novamente o rosto. Mas quando ele entra para falar com Deus, ele não precisa esconder o rosto. Pelo contrário, ele sabe que Deus sabe quem ele é. Igreja, escute algo. Deus sabe quem você é. Às vezes a gente se esforça demais para mostrar aos outros o que é certo, mas basta a gente bater no que é errado, é suficiente. Basta você condenar as práticas do pecado, isso já é suficiente. A grande verdade é que muitos não vão entender da nossa intimidade com Deus. Você não deve se tolir disso. Mas escute, vão nos julgar muito mais pela nossa relação com Deus do que pela nossa relação com o mundo. Quando nos parecemos com o mundo, ninguém nos julga. Mas quando queremos nos parecer com Deus, todos atiram pedra em nós. Isso acontece porque, de uma forma ou de outra, nós estamos buscando essa proximidade. Quanto mais próximos dele, mais parecidos com ele. Busque a Deus de todo o teu coração. Seja você mesmo. Suba ao monte quantas vezes for necessário. Leia, ore, jejua, faça o que for necessário para você se parecer com Deus. Posso ouvir um amém da igreja? Vamos nos colocar de pés, vamos orar. Vou convidar você a fechar os seus olhos e refletir nesta palavra. Devemos pensar em se em alguns momentos nós não estamos invertendo as posições. Se nós não estamos mostrando mais aos homens quem nós somos e não revelando realmente para Deus quem nós somos. Talvez a gente esteja se parecendo tanto com o mundo que não encontram mais a aparência de Cristo em nós. A igreja precisa refletir sobre isso. A igreja precisa pensar mais em ser parecida com Cristo. Parando de olhar para as coisas desse mundo e espiando na janela o que está lá fora, talvez se nos voltarmos mais para a palavra, para a oração, para o jejum, nós alcançaremos esta graça de sermos parecidos com Cristo. Querido Deus e eterno Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a resplandecer o nosso rosto com a luz que há em Ti, Senhor. Que os nossos pensamentos, palavras e ações reflitam a Tua vontade e não a vontade deste mundo.
Que não sejamos medidos, ó Deus, por aquilo que fazemos em Ti, mas verdadeiramente aqueles que estão em trevas vejam em nós a luz que o Senhor coloca no nosso coração, na nossa vida. E se preciso for, que o nosso rosto resplandeça a luz de Cristo para esse mundo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.